Fala galera, Rafael Patrício aqui, sou analista técnico. Vou estar aqui mostrando para vocês a análise de alguns ativos financeiros aqui. Eu vou estar iniciando pelo nosso índice, né, o índice Bovespa. Ele que está dando o que falar aí ultimamente, né, com a sua movimentação quase que infinita de queda devido às más tomadas de decisão do lado fiscal do nosso governo. E eu vou estar aqui tentando verificar alguns pontos de suporte, né, que o preço pode estar vindo buscando para ver se a gente consegue prever alguns movimentos de pausa, né, no preço. Então vamos lá, né? Aqui, ó. Aqui eu estou no gráfico diário do índice Bovespa, né? A gente vem nessa quedazinha aqui já tem um bom tempo. Olha, o nosso último topo ele foi em 28 de agosto, quando a gente fez a máxima aqui em 137 mil. Depois disso foi só ladeira abaixo, só notícia ruim e o mercado brasileiro afundando, né? Perdemos a nossa LTA, que é essa nossa linha branca aqui, né? Onde o preço vinha respeitando, feito o seu segundo toque aqui nela em 17 de junho, buscou o seu terceiro toque aqui em 19 de novembro, porém não teve força devido a toda a situação que está ocorrendo no nosso país, né? Não conseguiu segurar, saindo muito dinheiro da nossa economia aí. E acabamos de também perder este fundo aqui, ó. Este fundo aqui, esse aqui é um ponto interessante. Aqui é um ponto interessante. Simplesmente porque o preço ele se movimenta da seguinte forma. A estrutura de uma movimentação de alta, segundo a teoria de Charles Down, são topos e fundos ascendentes. Que, no caso, é o que o índice estava fazendo, né? Ó, topo. Mais um topo. Deixa eu colocar uma coloração diferente. Vou colocar verde aqui só para tentar ficar mais visível. Ó. Vou pegar aqui uma ferramentinha aqui só para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Fundo. Topo. Até agora bem básico, né? Nada tão de extrema novidade para nós. Ó. Mais um fundo que é maior do que o anterior. Logo após o movimento de topo, mais alto do que o topo anterior. Novamente podemos pegar outro fundo. De novo, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Marcamos aqui o nosso último topo, né, da nossa tendência de alta. E aqui iniciamos a nossa movimentação. Até o momento, nós não fizemos o fundo mais baixo que o anterior. Isso ainda é uma das únicas esperanças que temos graficamente falando, pelo fato de o preço ainda não ter confirmado um fundo abaixo do fundo prévio, né? Que no caso seria este ponto aqui. Este ponto aqui que está em vermelho é o nosso fundo de referência passado. Esse ponto aqui, ó. Esse fundo sendo rompido e o preço fazendo essa movimentação aqui. Deixa eu minha ferramenta. O preço fazendo este movimento aqui, ó. Ele vem. Ele pode pausar até aqui, né? Porque aqui é uma zona de suporte. Ele pode pausar aqui, faz um topo. Quando ele fizer esse topo abaixo do anterior, cara, aí já vai demonstrar um perigo imenso de que isso possa cair mais. E ele perdendo este fundo, a única coisa que pode segurar ele vai ser o último fundo, entendeu? O próximo fundo já vai virar o próximo objetivo de preço, entendeu? E o preço e o nosso índice Bovespa ele pode estar caindo para buscar ele. Se a nossa política ela continuar dessa mesma maneira, entendeu? Se o nosso
Se a nossa gestão política ela continuar da mesma forma, a tendência é que o nosso índice Bovespa, infelizmente, afunde cada vez mais e mais. Enfim, essa é a minha visão em relação a isso. O que eu posso fazer caso esse cenário seja confirmado? Como a gente já perdeu a nossa linha de tendência de alta, nesse momento aqui, ó, que ele perdeu, né? Até fez um retornozinho para dentro dela, só que acabou descendo tudo de novo. O que pode fazer nesse momento? Eu vou estar pagando esses estudos aqui, que é para a gente conseguir estar observando o preço de uma forma mais limpa. Olha, sempre que perder uma LT, uma linha de tendência de alta for perdida, tanto de alta quanto de baixa, o preço fez a quebra dela, você pode estar traçando a retração de Fibonacci, entendeu? Porque o que aconteceu aqui? Se o preço ele perdeu a linha de tendência, quer dizer que ele está criando, ele está tendo dificuldade de manter a tendência que ele estava, né? Que no caso seria uma tendência de alta. Se o preço está com dificuldade de manter a tendência de alta, e ele perdeu a linha de tendência, né? Isso pode sinalizar que o preço ele vai fazer uma correção. E nada mais interessante do que utilizar uma retração de Fibonacci para ter uma base de até onde o preço pode buscar e também buscar possíveis oportunidades nesse ponto, entendeu? Em questão de retração, por exemplo, jogue num cenário bem pessimista em que o preço do nosso índice Bovespa ele venha buscar o nível de 618 da Fibonacci, entendeu? E o nosso índice afunde até lá. E esse índice ele vem daqui e vai parar aqui. Nada garante que ele vá chegar aqui e travar, entendeu? Nada garante que ele vai chegar aqui e travar. Porém, sabemos que é um dos níveis mais fortes, o mais forte de Fibonacci é o nível de 6.8. É o nível que ele tem mais visão em cima dele. Ou seja, este aqui é um ponto que pode aparecer um padrão gráfico interessante, pode aparecer um fundo duplo, pode aparecer um Okoi, entendeu? Ele pode ou mesmo formar um pivôzinho de alta, você compra um pivô de alta, entendeu? E você tenta pegar novamente o movimento de alta, porque um momento ou outro, o nosso índice ele vai sofrer uma recuperação. Ele vai sofrer uma recuperação de preço, entendeu? A nossa bolsa, a nossa economia, na verdade, ela é a nona economia do mundo. Ou seja, estamos passando por um período de complicação. Porém, eu não acredito que esse período seja eterno. Esse período, não acredito que ele vai ser um período que vá perpetuar até os confins e a nossa bolsa ela vai afundar ao ponto de entrar na decadência. Eu não acredito nisso. Porém, tudo pode acontecer, né? Enfim, o que nós podemos utilizar neste momento é a análise técnica, né, para os entusiastas de análise técnica, utilizar os meios e as ferramentas para que possamos tomar melhores decisões. E nesse momento aqui, para mim, o preço ele fazendo o recuo, quebrando esse fundo, perdendo tanto o fundo que ele formar agora, né? Se caso o preço iniciasse uma movimentação de alta para cá e posteriormente ele chegasse a perder, né, esse fundo, confirmando aí como se fosse um pivôzinho, né? Fez o pivôzinho, aguardaria o rompimento desse fundo aqui para eu já ter a ciência de que realmente a gente virou a tendência. A gente mudou o contexto, a estrutura, entendeu? A estrutura não é mais topo e fundo ascendente. A partir do momento que quebrou a nossa linha de tendência, o alerta já tem que ser acendido. E quando isso acontece, e ele faz um fundo que ainda está nesse cenário que ainda é um fundo acima do anterior, mas se ele fizer um topo e esse topo não for maior que o anterior, aí já está claro de que o jogo está virando, entendeu? E tudo aponta para isso, para que o jogo esteja virando. Na verdade, basicamente o jogo já está virado, com tudo que a gente vem vivendo. Esperar uma queda no índice Bovespa não é mais uma surpresa, isso é quase que uma realidade indiscutível. Ou seja, eu acredito nessa movimentação. Quero até dar uma olhada no gráfico mensal, né, que eu estava no diário. Eu quero ver como é que o nosso índice está se comportando no gráfico diário. Olha, no gráfico diário,
nós temos essa movimentação aqui, em gráfico mensal, na verdade. Em gráfico mensal nós temos essa movimentação. Olha, pode observar, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nossa bolsa tá afundando, cara. Nossa bolsa tá afundando. Nesse momento aqui, a gente já tá superando o nível de 38 da Fibonacci. O nível de 38 da Fibonacci ele já está sendo superado. Próximo objetivo que, caso esse mês feche abaixo, né, seria de uma correção até o nível de 50, uma próxima parada. E estaremos buscando um nível de 117 mil pontos. 117 mil pontos no Ibov. Vamos ver o gráfico anual. É bem interessante observar o gráfico anual. Vou limpar aqui nosso estudo. Cara, olha essa vela. Olha a vela anual. Entendeu? Ou seja, isso aqui é uma complicação para a nossa economia, entendeu? Isso aqui é realmente muito preocupante. Porque essa saída de dinheiro e o aumento do dólar, ele vai influenciar muito no custo de vida do nosso país. E todo mundo sabe que inflação alta é ruim para todo mundo, mas principalmente para o pobre, né? Porque a quantidade financeira que um pobre ganha não consegue acompanhar essas oscilações que ocorrem em questão de inflação, em questão de também ter a nossa taxa de juros, está uma taxa de juros alta, isso dificulta a circulação de dinheiro na economia, né? Dificulta o crédito, torna mais caro. Aqui, por exemplo, deixa eu adicionar aqui a média, né, para eu ver se ela dá uma confluência de alguma coisa. Olha, graficamente falando, no cenário anual, aqui, esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, o preço acima das médias, média de 8 períodos, média de 20 períodos. Você poderia projetar uma Fibonacci daqui, ó, olha, e ter simplesmente um índice Bovespa cotado aí com um alvo até 158 mil pontos, entendeu? Isso aqui é um padrão técnico. Isso aqui é um padrão técnico, que é um 2, 3 de compra, entendeu? A gente teve até ativação dele. Porém, o mercado segue afundando. Segue afundando, segue afundando. Isso aqui é uma entrada até que interessante para quem gosta de analisar economias, né? Verificar bolsas mundiais, vai no gráfico mensal dele, vai no gráfico anual, observa se tem algum padrão e entra posicionado para basicamente para um ano, entendeu? Eu acho interessante, por exemplo, tivesse pego essa operação aqui, entrar comprado para ver se no ano o Ibov consegue desenvolver uma operação de chegar nesse alvo de 161, de 61,8 na verdade, né? Que seria aí o que? Bora ver aqui, ó. Basicamente 24 mil, 23 mil pontos. Cara, 23 mil pontos. Tu entra comprado nisso. Tu entra comprado, buscando 23 mil pontos no ano. Pô, interessante pra um caceta, velho. É muito interessante, entendeu? Porém, no momento, essa operação estaria dando prejuízo, né? Ela estaria negativa. Pelo fato do cenário econômico que a gente está vivendo não ser tão auspicioso assim. Vamos voltar para o gráfico diário e observar como é que está a movimentação do nosso índice Bovespa hoje. Hoje a gente está trabalhando de uma forma bem fraca, não está tendo tanta movimentação assim. Ó, teve uma oscilação pequena. Muito pequena. Hoje está sem volatilidade, não tem muito movimento interessante aqui hoje. Pelo menos não até o momento, né? Geralmente o Ibov ele tá dando as movimentações mais expressivas na parte da tarde ultimamente. Na parte da tarde ele tá dando as movimentações bem mais expressivas. Enfim, galera, essa é a minha visão em relação ao cenário econômico brasileiro atual, né? Essa foi minha análise referente ao índice Bovespa. Eu acho interessante observar os níveis de retração, né? Já que a nossa linha de tendência
primária foi perdida, porque no caso aqui a gente tem uma tendência primária, né, de alta. Temos a tendência primária de alta. Nossa tendência primária, né? Então, aqui de alta. Perdemos ela. E nesse momento agora, estamos fazendo, né, uma movimentação de baixa, né, na tendência secundária. Nossa tendência secundária ela está de baixa, porém a qualquer momento essa tendência de baixa ela pode virar para uma primária. Eu acredito que esse movimento de inversão de tendência ela aconteça quando o Ibov ele conseguir configurar um topo abaixo do anterior e conseguir quebrar o fundo prévio, entendeu? Aí, nesse momento, eu já acredito na virada da tendência. Eu acredito que a tendência primária já não é mais de alta, e sim que a tendência de baixa se tornou a nossa tendência principal dentro do mercado, tá? Enfim, galera, espero que essa análise ajude vocês. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, qualquer sugestão de vídeo. É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo, galera.